O nome desse webtoon é One Ordinary. Eu provavelmente vou botar a imagem do nome dele aí na tela pra vocês. E, cara, é um mangá. Eu vou chamar de mangá pra fazer tá pra mim. É um mangá sobre um mundo onde todos têm superpoderes, mas não tem lance de super-herói. Pelo da história, pelo ambiente, a humanidade aqui sempre teve poderes e a sociedade se desenvolveu como a nossa, só que com o contexto de os mais fortes estão acima dos mais fracos no tempos atuais. Então tem uma hierarquia que quem tá no topo faz o que quiser e quem tá abaixo obedece calado. Mas ela não fica só isso, porque tem muitos conflitos disso. Isso é um tema de conflito recorrente no mangá, sobre, pelo que eu vejo, quem tem o poder tem o direito de subjugar os fracos e a ação dos fracos a pessoas que estão acima, mas não fizeram nada. Nerd Clover. É isso que eu entendo. Ele vai para uma área bem política. Ele é como um Boku no Hero, só que aqui tem coisas que me agradam mais, tratando de temas que eu achei bem mais interessantes do que em Boku no Hero. Porque lá já temos uma sociedade estabelecida com heróis, quase tudo funciona bem. Aqui é mais conflituoso, mais tons de cinza. Não é tão preto no branco quanto Boku no Hero. Tem seus tons de cinza, mas eu acho que bem poucos. E as habilidades aqui são bem simples em sua maioria. Isso vai depender de cada um, se vai ser um demérito ou um mérito. Eu achei um mérito porque não é algo tão complicado de se entender, algo tão complexo. Porque às vezes a gente não quer uma troço tão complexo, quer algo mais para relaxar e se divertir. Mas são interessantes e muitas vezes usadas já de formas criativas. E é bem legal isso, ver alguns painéis da arte que são bem impactantes, que dão a sensação de velocidade na hora dos ataques, da sensação de impacto bom. Em alguns pontos a artista consegue fazer isso. Os personagens, bem, os personagens aqui são um caso interessante, já que a autora muitas vezes deixa de focar no protagonista e foca nos outros personagens para desenvolver eles e os núcleos deles. Mesmo que uma crítica que eu teria é que ela conseguisse juntar melhor os núcleos de todos os personagens para conversar melhor entre si. Agora, mais à frente da história, eu acho que ela está conseguindo fazer isso. Mas sei lá, poderia ter os protagonistas conversando sobre tudo isso, e olha que ela teve a oportunidade. E o que se foca a história? Nós temos um moleque chamado John, que na sua escola que estuda lá, ele sofre bullying por não ter habilidades. Eu vou falar mais do John um pouco mais à frente e vai ter spoiler. Se você não quiser tomar spoiler dessa obra, eu recomendo você avançar. Eu vou dizer quando eu vou começar a falar dele, mas avança ou fica no vídeo, a pessoa conta risco. E vamos vendo como ele segue a vida disso. Só que vai muito além disso, com os outros personagens tendo seus próprios núcleos. Uma personagem lá que tem poderes elétricos tendo que lidar com o núcleo do irmão que foi assassinado e ela não está recebendo informações sobre isso. Uma personagem que teve os seus conflitos, que eu não quero dar spoiler, mas é amiga do John. Então nesse começo, da primeira vez que eu vi, eu não gostei porque pra mim o personagem mais interessante era o John. Mas depois que eu dei uma segunda chance pra história, eu realmente curti acompanhar os outros núcleos dos outros personagens. Eu vou ser sincero, eu perdi um pouco no começo, porque eu tô acostumado a só seguir o protagonista. Mas esse âmago de seguir outros personagens foi interessante, porque alguns desses que estão no núcleo a gente começa a gostar porque eles são babacas. Mas vão melhorando, se tornando pessoas melhores, ganhando mais algumas camadas. É bem interessante. E a escola é dividida em um sistema de hierarquia. Como eu disse, os mais altos podem fazer o que quiser, enquanto os mais baixos têm que aceitar de cabeça baixa. Isso é uma temática constante em um dos personagens, o Aaron, sei lá. Ele começa muito babaca, mas até que vai melhorando no decorrer da história. E temos vários conflitos, porque temos duas agências criminosas secretas que estão causando caos. Temos vigilantes, mas isso é bem mais trabalhado à frente da história. E um problema que eu acho que a história tem ela demora a engatar. Tipo, de que muitos capítulos da história para realmente começar o plot interessante. Porque a gente vai seguir o John vivendo
tendo seus conflitos, porque a história estava preparando para o twist do Jon, que é aqui que eu vou falar mais dele, que é, ele tem uma habilidade e ele finge não ter, porque ele sabe que ele vai se arrastar para o sistema de hierarquia e vai causar o caos, porque na antiga escola dele, ele causou o caos, daí que fudeu a turma inteira, quase a turma inteira dele. E ele não quer isso, mas por causa de certos fatores na história, ele acaba voltando, ele vira o rei da nova escola, vou ter que dizer, ele vira um hipócrita em uns momentos, porque ele começa a surtar, ele tem problemas psicológicos fodidos, ataques de raiva, transtorno mental. E é bem interessante, vemos a evolução do Jon, que deixa no começo de ser alguém bonzinho, para voltar a ser o que ele era, para nos capítulos atuais tentar melhorar e ser uma pessoa melhor. Porque aqui ninguém é tão bonzinho assim e temos vários núcleos com tons de cinza. Os personagens aqui eu vejo eles até como bem humanos num certo aspecto. Isso é interessante e eu gosto bastante. As cenas de ação são até que legais, mas a arte da autora, você pode reparar que é bem amadora. Então alguns painéis você pode ver que poderiam ser melhores, especialmente os de velocidade, que tem uma personagem que tem poderes elétricos e a tanque de ser rápido. Então alguns painéis poderiam ser melhores. Então eu recomendo esse mangá para vocês. Recomendo, eu acho que ele vale a pena e muito, para vocês darem uma chance. Eu vou botar na descrição o site de alguns sites que tem esse mangá para vocês verem. E se vocês não curtiram não, comentem aí o que vocês acharam dele, compartilhem suas opiniões, porque eu acho que é um mangá que vale a pena ser falado, porque ele é muito bom. Eu acho ele bom e ele melhora no decorrer dos capítulos, vai melhorando os plots, os mistérios, o que está acontecendo. A trama me prendeu, eu estou realmente interessado em saber o que vai acontecer. Então, talvez eu traga alguma review de um capítulo atual para vocês saberem o que está vendo, para fazer mais propaganda. Bem, esse foi o vídeo. Eu vou tentar amanhã fazer um vídeo do Jujutsu Kaisen do anime, para matar, para eu conseguir finalmente chegar nos atuais, e fazer de Undead Luck, que eu já tô pelejando para realmente acompanhar. Bem, esse foi o vídeo. Mas